Tenho o prazer de apresentar sobre um assunto tão importante, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como DPOC. Meu nome é Lucas e eu vou começar a apresentar a doença para vocês. Definições e epidemiologia. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é conhecida como uma infecção, não é uma infecção causada nos tecidos pulmonares. Geralmente ela está muito ligada às pessoas que fumam. Cerca de 15% das pessoas fumantes chegam a desenvolver o quadro de DPOC. Os não fumantes, eles também podem chegar a desenvolver, seja aqueles que pararam de fumar ou aqueles que nunca fumaram, sendo um fumante passivo ou através de outras fontes que não tenha sido vindo diretamente do cigarro, né? Seja como, por exemplo, fumante passivo, e sim através de combustões de produtos de biomassa. Vai ser citado já já. Mas, porém, são coisas que podem ser evitadas, né? Como, por exemplo, o fumante passivo. Ele pode evitar o contato com a pessoa que fuma para que ele não seja um fumante passivo e não chegue a desenvolver um quadro de DPOC. Então, são situações que podem ser evitadas. Existem situações, né, que podem, outras não podem, como, por exemplo, um quadro de genético. A DPOC ela é uma doença progressiva. Ela não é uma doença que simplesmente, ou no primeiro cigarro, você vai desenvolver a DPOC. Não é assim, ela é uma doença progressiva. Vai depender, a pessoa ela passa, né, muitos anos fumando e vai ocorrendo alterações no pulmão daquela pessoa, nos tecidos pulmonares dela, que vai chegar a desenvolver, né, o quadro aí de DPOC. É uma doença que pode ser freada. Ela pode ser freada, né, a partir do momento que a pessoa decide não fumar mais. As alterações vão ter acontecido, mas pode parar naquele momento. E é uma doença irreparável, né? Ela pode, como eu falei, ela pode ser freada. O fumante ele pode parar de fumar, né? E aí quebrar esse risco, né? Diminuir o risco de adquirir o quadro de DPOC. Porém, se essa pessoa não para e chega no quadro de DPOC, são alterações que elas são irreparáveis, né? Que não tem mais como voltar ao que era antes. Ela é uma doença, né, que é a quarta doença no mundo que mais mata pessoas. Cerca de, cerca de 340 pessoas morrem por hora no mundo, né, dando aí mais ou menos uns 3 mil pessoas por ano. E existem países como, por exemplo, o Reino Unido, onde mulheres, né, onde essa doença, DPOC, está matando mais mulheres do que o câncer de mama. Bronquite crônica e efizema pulmonar. A bronquite, ela é caracterizada ela é uma doença também de processo inflamatório, mas os sintomas dessa doença são tosse e secreções, né, o escarro. Então, as pessoas que vivem tossindo, principalmente que fumam, né, elas fumam e tem tosse e secreção. Geralmente elas são associadas a um resfriado, né, mal curado. Mas na verdade essas pessoas que têm essa tosse, essa secreção, por mais ou menos aí 3 meses ao ano, durante 2 anos consecutivos, ela pode sim estar com bronquite. E também essa doença é associada à falta de ar no exercício físico. Já o efizema pulmonar, ela vai ser uma alterações nos alvéolos pulmonares, onde nos alvéolos vai ocorrer uma elasticidade, né, o aumento do espaço dos alvéolos, que vai dificultar a passagem do ar, né? Então o pulmão ele vai ficar maior, né? Grande por fora, só que pequeno por dentro. O pulmão vai estar maior devido, né, ao alargamento desses tecidos, dos alvéolos, só que esse alargamento vai tornar o tecido frágil e assim dificultar, né, a passagem
a troca gasosa de realizar sua função. E ambos estão presentes na DPOC. Causas da doença, né? Fatores de risco. Então aqui eu trouxe alguns fatores de riscos para ser discutido. O primeiro, né, é o fumo de tabaco. Como já foi dito, que as pessoas que fumam, elas têm tendência a desenvolver um quadro de DPOC. Só que aí vai depender muito do tempo que se fuma, do tempo que aquela pessoa fumou, né? Então aquelas pessoas que fumaram por 2 anos, elas não têm o mesmo risco daquelas pessoas que fumaram há 5 anos e ainda continuam fumando. E aquelas pessoas que não fumaram, que pararam de fumar, no caso, elas também chegam a desenvolver um quadro de... Podem chegar, no caso, a desenvolver um quadro de DPOC. Não só pelo fato de ter fumado, mas é porque o período que ela passou fumando ocorreram alterações nos tecidos pulmonares. E através de outros fatores, né, que podem acabar agravando mais a situação daquela pessoa que parou de fumar. E ela pode sim chegar a desenvolver um quadro de DPOC. Outro ponto é o fumo da maconha. Geralmente as pessoas acreditam que a maconha não tem tanto efeito tóxico em relação ao cigarro. Mas a verdade é que a maconha, para essas pessoas que usam, né, por um recreio, ela tem o efeito mais prolongado. Então, dessa forma, as consequências ela também vai ser prolongada, né? Então, tipo, a maconha ela tem um efeito maior, tem uma consequência maior. E junto ao cigarro, não vai ser uma simples adição, e sim uma multiplicação. Existem outros agentes também, mesmo essas pessoas que não fumam, né? Como fumantes passivos, né? A fumaça desses venenos. E outros como gases, poeiras e vapores. Outro ponto também é a poluição do ar. Né? Trouxe aqui o exemplo da queima da madeira. Geralmente as pessoas de baixa renda, né, elas têm tendência a usar o fogo a lenha. Então a queima da madeira, né, vai gerar fumaça. E essa fumaça é tóxica e pode sim. E essas pessoas que estão inalando essa fumaça podem chegar a desenvolver um quadro de DPLC. Ou seja, essa fumaça ela também tem o poder de danificar os tecidos pulmonares. Assim também como a queima de lixo. Outro fator é a hereditariedade, a deficiência da alfa-1 antitripsina. Então, aqui nessa imagem, né, a gente tem aqui a alfa-1 antitripsina. A função dela é proteger o pulmão, proteger os tecidos pulmonares. De quê? Dessa outra imagem que eu trouxe aqui, que é a elastase. A elastase ela é uma enzima com papel importantíssimo, né, para o corpo, principalmente para o corpo, mas é para os pulmões. Porque na hora de fazer a inspiração e respiração e expiração, o pulmão ele precisa ter elasticidade. Então é essa enzima, a elastase, que garante a elasticidade do pulmão. Só que essa enzima, ela também pode trazer consequências para o pulmão. Então, essa enzima, a alfa-1 antitripsina, ela vai impedir que a elastase faça a sua função negativa e simplesmente faça a função positiva, que é da elasticidade ao pulmão. Então, as pessoas que têm a deficiência dessa enzima, elas não vão conseguir proteger o pulmão da elastase. E daí ela vai chegar a desenvolver um quadro de DPOC. Outro fator, existem outros fatores genéticos também, que eu não vou citar aqui todos os fatores genéticos, mas existem outros sim, seja de outras enzimas. Existe função, né, existem enzimas que realizam aí funções na hora da troca gasosa para fazer a função do pulmão. Então existem enzimas, né, que vão estar presentes, assim como a elastase e assim também como a alfa-1 antitripsina. Então, a deficiência, né, genética, né, devido a fatores genéticos, a deficiência de enzimas ou protetoras ou que façam mal, né, ou que danifique os tecidos pulmonares,
Então existem essas enzimas aí, então essa pessoa ela pode ter essas alterações genéticas, impossibilitando de que essa pessoa faça, né, a sua devida respiração de forma correta e que chegue a desenvolver aí um quadro de PLC. A prova disso é que, como eu falei no início, é que 15% dos fumantes desenvolvem o quadro de PLC. Então, esses 85% aí estão ligados a outros fatores e principalmente às alterações genéticas. Outro fator também é o fator de idade. Porque como eu falei anteriormente, a DPLC ela é uma doença progressiva. Então, se uma pessoa ela começa a fumar com os seus 20 anos, ela vai desenvolver um quadro de DPOC lá na frente. Então, o fator de idade, né, também corresponde, está ligado aí, como fator de risco. Por quê? Geralmente são essas pessoas que têm mais ou menos aí acima de 65 anos, que é a terceira idade. Então essas pessoas passam sua vida fumando, ou passam fumando ativo, ou como passivo, ou com presença de outros fatores, até os mesmos genéticos, né? Então ele só vem desenvolver esse quadro mais tarde. Então é uma doença progressiva e o fator de idade também está ligado, devido a essa doença progressiva. Outro também é o nível socioeconômico. No falar do socioeconômico não quer se referir à renda, e sim à escolaridade. Exemplo, pessoas que têm, sei lá, 1, 2, 3 anos de escolaridade, elas têm tendência a fumar mais do que aquelas que têm 9, 10 ou acima de 11 anos de idade de escolaridade. Isso é um gráfico verídico que mostra em que as pessoas com escolaridades, nível de escolaridade baixa, né, estão entre aí os maiores fumantes. Outra também são infecções respiratórias na infância. Em um estudo foi observado crianças que têm infecções respiratórias desde a infância até a sua fase adulta. Então, dessas crianças aí, 12,2% desenvolveram o quadro de PLC. Claro, na fase adulta, né? Por ser uma doença progressiva, que também está se ligada a fator de risco. Então, mesmo aí que essa criança ela seja, sei lá, um fumante passivo ou que tenha infecções respiratórias, ela só vai vir a desenvolver o quadro no futuro. Então, aí tá o fator de idade. E uma coisa também que é importante ressaltar é a questão de fumar durante a gravidez. Geralmente o bebê tá na barriga, então não tá sendo um fumante passivo, então tá de boa fumar. Mas não é bem isso que ocorre, né? Porque algumas substâncias do cigarro ela atravessa sim, né, a barreira placentária que chega no pulmão da criança, né, que ainda por cima está em desenvolvimento. Então pode comprometer os tecidos pulmonares dessa criança e, consequentemente, se a mãe não parou de fumar durante a gravidez, ela não vai parar após a criança nascer. Então, essa pessoa ela ainda continua sendo fumante passivo. Então, é importante, né, ressaltar que isso sim é um fator de risco em que a mulher não deve fumar durante a gravidez e também não fumar depois da gravidez.